Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso painel sobre mecanismos de financiamento para mineração. E, bem da verdade, a gente começa com um comentário de que a expansão da mineração pode situar o Brasil dentre os protagonistas globais da inovação tecnológica e da transição energética para uma economia verde e de baixo carbono. Para isso, é preciso estabelecer instrumentos de financiamento adequados às características da atividade mineral, desde a fase de pesquisa mineral até o suporte das operações produtivas. A criação de fundos de investimento e fortalecimento de iniciativas como a InvestMine buscam ampliação das mineradoras listadas em bolsa de valores, criação de linhas de financiamento, de investimento para pequenas e médias empresas, são medidas necessárias e em discussão em vários fóruns pelo Brasil. Eu sou Miguel Neri, engenheiro de Minas, doutor e mestre em geociências e atualmente coordeno a rede InvestMine, representando a BPM na rede. Hoje aqui temos no nosso painel Emerson Ricardo Ré, fundador e CEO da Randberg, geólogo, especialista em aceleração de projetos de mineração através da gestão de recursos e reservas minerais. Temos também Guilherme Marcília, que é VP de CM da XP, responsável pela cobertura de metals e mining, agro, bens de consumo e offshore. Também temos o Leonardo Barbosa Rezende, que é superintendente de empresas na B3, com 11 anos de experiência no mercado de capitais. E mais Ricardo Fonseca, sócio e responsável pela área de mineração do Banco Genial. A dinâmica que nós pretendemos fazer aqui envolve duas rodadas de perguntas para cada um dos painelistas e, portanto, não está se pensando em fazer apresentações formais. Eu apenas teria um slide. Como que eu passo aqui esse slide? Será que é isso aqui? Bem, da verdade, não projetaram. Pessoal da produção, pode projetar o meu slide, por favor? Bem, vamos em frente. Bem, na verdade, na condição de coordenador da rede InvestMine, para quem não conhece, a rede é uma rede colaborativa em que participam entidades empresariais como a BPM, a ADIMB, o próprio IBRAM e entidades de governo, instituições de governo como o próprio BNDES, o Ministério de Minas e Energia por meio da Secretaria de Geologia e Mineração e Transformação Mineral, também a ANM, Serviço Geológico do Brasil, a Apex Brasil, temos outras entidades também como a BIMAC. E, na verdade, o objetivo da rede é criar no Brasil, trazer para o Brasil a melhoria do ambiente de negócios e buscando a atração de investimentos, buscando a viabilização de financiamentos. E, nesse contexto, a gente trabalha com 4 frentes. Uma delas é a melhoria do ambiente regulatório, o outro é exatamente a busca por atração, por construção de novos mecanismos de financiamento à mineração e à pesquisa mineral em particular. Também trabalhamos com ESG e hoje, inclusive, por conta desse trabalho, o MME recentemente assinou um convênio, um acordo de cooperação técnica, visando o estabelecimento de uma taxonomia para viabilizar ou para orientar a busca de que investidores se baseiem nessa taxonomia e nesse guia para se habilitar possíveis financiamentos, tá?
E bem, e também temos um hub de projetos que foi oriundo de uma chamada de projetos que nós fizemos há 2 anos. Então, esse é o contexto da rede InvestMine e hoje não, exatamente no próximo dia 8 de outubro, nós estaremos fazendo, na busca para trazer para o Brasil uma aproximação do mercado do setor financeiro e viabilizar um mercado de capitais forte aqui para o país, a gente realizará na B3, no dia 8 de outubro, um grande evento, que é o que nós estamos chamando de InvestMine Summit. Então, a nossa intenção, portanto, com esse evento... Não, volte, por favor. Volte mais. Esquece, não puseram a última versão. Tá bom. Só concluindo aqui essa introdução do que seja o InvestMine, e o InvestMine Summit em particular. Então, a ideia é que nós possamos ter um público seleto lá na B3 para 150 pessoas, mas todos aqueles que efetivamente queiram e tenham interesse, queiram participar e tenham interesse no tema, nós divulgaremos oportunamente nas redes sociais o link para acesso pelo YouTube. Então, esse é o grande trabalho que a gente está fazendo hoje como rede e temos hoje aqui um plantel de profissionais que atuam exatamente no mercado de capitais e que poderão, para além dessa ação que nós estamos desenvolvendo, para constituir no país um mercado de capitais voltado para a mineração, à semelhança do que acontece no Canadá, na Austrália e em outros países, também criarmos esse braço na B3 que possa suportar as junior companies e também, assim, são como empresas pré-operacionais que no futuro poderão não mais precisar ir a bolsas estrangeiras e se capitalizarem aqui para poder desenvolver os seus projetos. Dito isso, esse é o contexto da rede InvestMine, a quem eu represento aqui nesse nosso painel, e temos aqui também os painelistas que eu já me referi. Então vamos iniciar o conjunto das perguntas que nós selecionamos para que possamos passar a palavra para cada um deles e assim a gente avançar nessa nossa discussão. Inicialmente eu vou dirigir a pergunta, são 2 blocos que eu pretendo fazer. Vou dirigir a primeira pergunta a Ricardo Fonseca, da Genial Investimento, do Banco Genial. Pergunto, Ricardo, como você vê o potencial do Brasil na atração de investimentos? Há gargalos e o que precisa ser feito? Bom, primeiramente, Miguel, obrigado aí pelo convite, pela condução, pela introdução. Obrigado, Ibram, pelo convite de estar aqui participando de um evento tão importante aqui para a mineração do nosso país. Tá? Eu divido isso um pouco de história, né? A gente está vivendo na mineração uma tendência, eu acho que até muito maior da tendência dos anos 2000, que foi aquela tendência do boom do minério de ferro iniciando na China, e a gente viu essa tendência agora nos minérios de transição energética. Eu acho que a gente está vivendo no lítio, no níquel, né, nas terras raras, e principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil, realmente tem um impacto global muito forte, né? Eu divido essa conversa aí mais ou menos em 3 pilares, Miguel, sendo o primeiro pilar, tá, uma questão geopolítica do mundo, né? A gente vê o mundo dividido na questão entre Estados Unidos e China, cada um dos 2 países das grandes superpotências buscando os seus recursos minerais dedicados para essa transição energética. Talvez esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar, tudo o que está acontecendo na eletrificação. O mundo está eletrificado, eu tenho alguns amigos até que brincam que nunca vão dirigir um carro elétrico porque não faz barulho. Eu acho que nossos filhos vão olhar para a gente, quando a gente dirigir um carro que faz barulho, vão olhar para a gente como jurássicos. Então, eu acho que o carro elétrico, né, e a eletrificação, não só o carro elétrico, mas as baterias, isso já tornou-se uma realidade. Só um dado
extremamente importante. China, mês passado, já bateu 55% de venda de carros sendo elétricos e híbridos. Então, na tendência da China, que é o maior mercado mundial de venda de veículos, a tendência da eletrificação já é uma realidade, tá? E o terceiro pilar seria a localização dos ativos minerais. Né? O que a gente tem de localização? A gente tem ali a Australásia meio direcionado para o mercado asiático, então a gente está falando de China, Austrália, né? Meio dedicado para o mercado asiático. A gente tem a África realmente quem conhece, não é simples você ter operação de mineração na África, todas as grandes, todas as majors tem, claro, porque tem muitos ativos, mas não é um destino simples. Se você falar em ESG, então, fica mais complicado ainda. Vocês veem o que estão acontecendo da República Democrática do Congo, né? Questão de mineração, trabalho infantil é muito delicado. E você tem aqui, né, na América Latina, né, você tem o Brasil como uma superpotência, né? Então, eu vejo o nosso mercado, nesse terceiro pilar, o nosso mercado sendo um mercado que vai muito mais contribuir para Estados Unidos, para a Europa, do que os outros dois mercados que eu acabei de citar. E o Brasil a gente tem, Miguel, a gente tem tudo, né? A gente é um país sortudo aqui, né? Agraciado por Deus em termos minerais. A gente tem uma economia estável, a gente tem, né, uma democracia estável, a gente tem todas as grandes operadoras e todas as grandes mineradoras operando no Brasil. Então, o ecossistema mineral, ele já é uma realidade aqui no nosso país, né? Você vê essa feira com 70 mil participantes, maior feira da América Latina, prova isso que eu estou falando. E minha questão não é por que investir no Brasil, e sim como investir no Brasil. Né? Assim, como investidor, como, né, a nossa Faria Lima, que eu brinco, fica mais próximo da mineração. Eu acho que esse é o grande, talvez seja o grande mecanismo que a gente precisa. Eu acho que, através da InvestMine, a gente tem feito um esforço grande. A B3, o Léo está aqui também, é um combatente com a gente dentro do tema. BNDES sendo anunciado o fundo do BNDES dedicado para Junior Mining Companies. Eu acho que todos esses mecanismos que a gente vai criando, a gente vai dando uma importância grande no setor, né, e tentar atrair o capital mais para próximo do setor mineral. Acho que isso que é o grande importância, é como a gente facilitar essa questão, como criar um ecossistema que hoje a gente vê que ele já existe na Bolsa do Canadá, na Bolsa da Austrália, e como que é criar esse ecossistema dentro da nossa realidade brasileira. Existem vários esforços, eu acho que a Rede InvestMine é um deles, a gente trabalha com bastante dedicação, aí o nosso Summit vem para isso, mas é assim, eu encaro isso como um desafio não só nosso, um desafio do setor, porque quanto mais atrair o capital para próximo da mineração, mais oportunidades e mais, de uma certa maneira, mais unicórnios vão ser criados dentro do nosso setor, que vão se tornar grandes empresas no futuro próximo, criando mais emprego, mais investimento e fazendo aí uma espiral ascendente de investimento. Então, acho que um pouco do contexto, Miguel, porque eu queria passar, tá? E volto a palavra aí para você. Obrigado, Ricardo. Eu acho que foi muito esclarecedora a sua posição. E vamos passar, portanto, para Leonardo Rezende, da B3. E eu começaria com a seguinte indagação, Léo. Sabemos que as taxas de juros elevadas concorrem com aplicações nas bolsas de valores. Nesse cenário de taxa, como a taxa Selic se encontra, como você vê o apetite de investidores e o mercado de capitais voltados para a mineração, Léo? Obrigado, Miguel. Todos me escutam? Sim. Obrigado pelo convite aqui de poder participar do painel com vocês. Obrigado, Ibram, pela organização e pela oportunidade de estar aqui também. O que a gente vê ali do lado da B3 é que o apetite de investidores ele é, sem dúvida, um desafio para todo o mercado de equities, né? Quando a gente pensa como financiar o setor de mineração.
Alô? Escuta? Sim. A gente vai precisar olhar para o apetite do investidor pelos ativos de mineração, mas a gente, sem dúvida, vê um espaço aqui muito importante para desenvolvimento do mercado de capitais como financiamento do setor de mineração, né? Tanto na sua fala, Miguel, quanto na do Ricardo, e no painel anterior de ESG, teve uma fala do diretor da Vale também super interessante, que é falar de ESG na mineração, ela não é apenas sobre a atividade da mineração, mas também sobre o desenvolvimento da pesquisa mineral, da inovação. E a gente acredita muito, né, na pesquisa mineral e nas junior companies, desenvolvendo também o setor de mineração, né? Então, financiá-las no Brasil aqui, sem dúvida, é um apetite que a B3 tem. A gente olha para o mercado mundo afora, temos quase uma centena de empresas junior companies brasileiras que se financiaram em outras bolsas de valores que não a B3. Então a gente vê aqui tanto um apetite do lado das companhias e uma necessidade, na verdade, em buscar financiamento, quanto um interesse do investidor, que aí é algo que a gente vai ter que construir ao longo do tempo, considerando que é um setor que tem especificidades. Estamos falando de uma etapa específica quando a gente fala de junior companies de pesquisa mineral, e que vai trazer um desafio que também de reporte das companhias, né? Então a gente está juntos aqui com a Invest Mining trabalhando na construção desse ecossistema, né? Dessa rota de financiamento das empresas na B3. E de fato ele traz Obrigado, Léo. Vamos passar agora para Guilherme Massilia, da XP Investimentos. Guilherme, qual o papel de fundos de investimentos no mercado financeiro como um importante mecanismo de financiamento para a mineração? Miguel, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado também, é uma honra estar aqui participando desse evento e dividindo o painel aqui com vocês. Steve, vamos até pegando o gancho ali do Ricardo, comentando um pouco do ecossistema, né, de financiamento aqui no mercado. Quando a gente fala de fundos de investimento, obviamente, eles são uma parte muito relevante desse ecossistema, né? Tanto a gente falando de mercado de equity, o mercado de dívida, são players institucionais que obviamente dão uma profundidade ali, quando a gente fala de financiamento, eles trazem uma diversificação de bolso, né? Uma base de investidores mais diversificada. A gente está falando de financiamentos que são, né, de prazos mais longos, e que ajudam a otimizar a estrutura de capital de uma companhia. Consegue fazer operações mais tailor-made, falando de operação mais estruturada, que se adequam à realidade específica daquela companhia e, ao mesmo tempo, trazem ali uma menor dependência bancária, que, né, até do ponto de vista de uma instituição financeira de banco, é positivo, né? O banco gosta de ver que uma empresa tem outras fontes de financiamento e isso diminui a percepção de risco. Então, assim, hoje a gente tem poucos, digamos, fundos específicos, né, focados no setor de mineração. Tem iniciativa agora, como o Ricardo mencionou, do BNDES, acho que é uma bela iniciativa ali para ajudar realmente esses empreendimentos mais early stage, realmente das juniors. Tá? E aí alguns números até que eu fui levantar, acho que para trazer aqui, que eu acho que são válidos para quando a gente pensa em fundos setoriais, né? Fundo, né, com, digamos ali, um ramo muito específico. Quando a gente olha o mercado de FI, né, dos fundos imobiliários, essa é uma indústria hoje já com um PL de 180 bilhões, mais de 400 fundos no mercado, com diversos tipos de segmentos, né? A gente tem fundos focados em renda, fundos de desenvolvimento, fundos de galpão, que realmente então são players vão se especializando e obviamente ali adequando e trazendo mais expertise para determinada parte do setor. E a gente pode expandir essa analogia, assim, o próprio mercado de Fiagro, que nasceu recentemente, tem 2 anos e meio, quase 3 anos, já está com mais de 20 bilhões, mesma coisa, tem fundos voltados mais para grãos, usina. Então, de novo, os fundos, né, têm uma participação relevante. E até quando a gente olha no escopo mais amplo, quando a gente fala de mercado de crédito privado, fundos de renda fixa. Acho que voltou. Fundos de renda fixa que alocam em crédito privado, hoje a gente está falando de mais de 1,5 trilhão de reais. Então, isso acho que dá um pouco da dimensão, né, de o quanto é a relevância desses players no mercado e o quanto que eles realmente podem fazer a diferença quando a gente tem um ecossistema ali favorável. Obrigado, Guilherme. Sua fala demonstra quanto potencial
financeiro podemos estar alavancando aí em termos de financiamento e, sem dúvida alguma, prospectos e projetos de mineração podem trazer um grande crescimento, particularmente no cenário de transição energética. Meu amigo Ricardo Ré, como vai? Nas suas falas que nós já tivemos a oportunidade de conversar, você sempre comenta que a Handbag é uma plataforma de investimentos. Então, para o nosso seleto público aqui, eu gostaria que você definisse o conceito de plataforma de investimentos como alternativa para financiar a pesquisa mineral e a mineração. Miguel, obrigado pelo convite, Ibram. Bom, a Handbag pode ser dita como realmente um modelo disruptivo de mecanismo de financiamento para o setor mineral. A Handbag é uma empresa registrada, certificada e autorizada pela CVM para operar como um sistema de financiamento colaborativo, onde todos podemos investir em projetos embrionários desde a sua base até a viabilidade técnica. Somos disruptivos, Handbag no nome porque nos consideramos uma pequena bolsa de valores que podemos acelerar projetos até 15 milhões de reais por ano por projeto. Somos especialistas do setor, sabemos o que estamos fazendo e estamos trazendo para dentro do sistema financeiro essa modalidade extremamente disruptiva. Somos, então, uma fintech focada na aceleração de projetos embrionários do Brasil. Bem, retomando aí a nossa rodada de perguntas e esse nosso talk show, eu volto para meu amigo Ricardo Fonseca, do Banco Genial. E pergunto a você, meu caro Ricardo, como os bancos de investimento podem contribuir para elevar a atração de financiamentos na mineração? Muito boa pergunta, Miguel. O ecossistema, na minha opinião, é o que faz a roda girar. Tá? Não adianta uma companhia, a gente só pensar em alguma companhia só com geólogo, só com engenheiro, só com... O mercado financeiro ele tem que estar presente na construção da história da mineração do país. Tá? Isso aconteceu com qualquer mercado. A gente fala do agro, o mercado financeiro está lá, os fundos estão lá investindo no agro, a gente fala mercado imobiliário, né, como o Guilherme acabou de falar, está presente em todas as instituições, está presente nos investimentos, está presente no investimento que faz esse mercado, a construção desse mercado. Da mineração não pode ser diferente. Tá? Então, quando eu falo na construção desse ecossistema, né, e que a gente estava no PDAC no começo do ano, né, nós todos, o DEL, a gente viu como funciona aquele ecossistema voltado para a mineração dentro do Canadá. Né? Você vai num banco de investimentos que tem lá o analista que cobre mineração, você vai na TSX, que você está toda já montada para aqueles assuntos, o conhecimento ele está divergindo, ele está spread ali dentro da comunidade mineral, que todo mundo ajuda. Né? Não acho que pode ser diferente com a gente. Então, até um próprio do que a gente tem discutido dentro da InvestMine é como a gente atrai esse mercado financeiro também mais para próximo e dividindo esse conhecimento. Né? Não adianta só que um conhecimento de um risco mineral, como avaliar aquele risco, seja só um conhecimento do geólogo. Se ele não for um conhecimento da Faria Lima, se ele não for um conhecimento do analista de mercado que está vendo aquilo dentro da Faria Lima, o analista não vai recomendar para o investidor comprar ou vender aquele título, aquela ação, aquela debenture. Então, quer dizer, se a gente não construir esse entendimento, esse conhecimento de uma maneira mais ampla, a gente não vai deixar de ter a mineração focada só para mineradores. Eu acho que a grande construção que nós estamos tentando aqui fazer é como a gente consegue realmente dividir um conhecimento técnico, tá, para os vários pontos do ecossistema, não só na geologia,
com o relatório de recurso à reserva, não só na parte de mercado de capitais, não só na parte da engenharia, mas na parte ambiental, que é uma parte extremamente importante de licenciamento, de coisas para tirar os projetos e levarem eles para uma realidade, para um conhecimento e fazer essas companhias prosperarem. Então, assim, eu acho que, Miguel, é extremamente importante. Os fóruns, a gente ainda tem um mercado de capitais distante do setor mineral. Hoje, quando a gente fala de setor mineral dentro do mercado de capitais, é muito focado nas grandes companhias, e a gente está falando das gigantes, né? Mas as companhias médias, as companhias que realmente às vezes precisam desse investimento, né, desse primeiro investimento e dessa análise de investimento e risco, retorno, ela não está hoje, ela não consegue acessar o mercado de investimento nem banco de investimento. Então, quer dizer, na minha opinião, esse é o trabalho que a gente tem feito, tem trabalhado, tem feito em conjunto com as associações, de cada vez mais dividir o conhecimento, de trabalhar com as pessoas e que esse conhecimento seja dividido, a gente consiga atrair todo mundo e construir a indústria lato sensu, não só a indústria dos grandes, mas a indústria de pegarem os projetos, que nem o BNDES está fazendo, nesse primeiro fundo, investir nos projetos e criar aí, pegando a internet e fintechs como exemplo, pegando e fazendo nossos unicórnios minerais prosperarem. Obrigado. Muito interessante quando se fala desse ecossistema, Ricardo, porque, na verdade, o esforço que está se fazendo para quem não consegue ter a percepção é que a B3 aqui no Brasil trabalha basicamente com empresas operacionais. Nos outros países que eu me referi, Canadá, Austrália e outros mais, tem exatamente esse braço que é o do Venture Capital, em que as empresas júniores, elas por serem pré-operacionais, elas se listam, capitalizam, fazem os seus IPOs e, diferentemente de uma operacional que valoriza as suas ações a partir do bom desempenho dos seus balanços, por exemplo, a pré-operacional valoriza uma junior company, por exemplo, valoriza as suas ações, muitas vezes lançadas a 2 centos de dólar, por exemplo, ela vai crescendo conforme a empresa vai reportando para os acionistas e confirmando a existência da jazida. Então, na medida que vai se evoluindo a própria pesquisa mineral, a exploração mineral, as ações da empresa sobem de 2 centos de dólares, 3, 4, 5, até chegar quando a jazida está comprovadamente definida. Então, para isso, tem que ter um ecossistema que trabalhe. Hoje, muitas das empresas que são listadas, empresas que operam no Brasil, Junior Companies, todas estão listadas lá e você tem um ecossistema que está lá. Aqui nós não aproveitamos esse ecossistema de geólogos, engenheiros de minas, advogados, contadores, pessoal de mercado de capital. A gente precisa trazer isso para aqui, dinamizar esse mercado. A propósito, nessa expectativa ou nessas tratativas de buscar melhorar o ambiente regulatório, discutimos muito no ano passado, em 2022, e viabilizamos por meio da lei que alterou e criou a holding dos minerais nucleares. Ampliamos o espectro de definição do direito minerável como garantia para todos os títulos minerários, flexibilizamos a testagem de capacidade financeira, aumentamos o prazo de vigência de alvarás, dentre outras medidas que constam daquela lei e que hoje estamos discutindo com a própria ANM a necessária regulamentação, além da declaração de utilidade pública. São instrumentos e dispositivos que constam do Código de Mineração, agora alterados, que visam exatamente a melhoria do ambiente de negócio. Mas, retomando aqui as nossas perguntas, eu volto a Guilherme Marcília, da XP, e pergunto, Guilherme, qual a sua visão sobre as alternativas para financiar a mineração no mercado de capitais? Bom, eu acho que essa pergunta vem num momento bem oportuno, assim, quando a gente está vendo, né, uma mudança até de regulamentação. Quando a gente fala hoje, né, de alternativas, né,
falando especificamente do setor de mineração, é algo bem restrito, na verdade é essa. A gente tem alguns fundos atuando em alguns estágios mais early stage, algo em private equity, mas fora isso é mais complicado ali o acesso ao financiamento via mercado de capitais. Acaba que as companhias ou vão para um bilateral, acho que, como já mencionado, vão lá para fora, vão buscar o mercado offshore, ou fazem com o próprio equity, enfim. Mas a gente hoje está com, acho que aqui parte do pessoal dos bancos aqui, uma expectativa bem alta, justamente com a alteração aí alteração não, mas com o novo decreto que foi publicado ali em março de 24, o 11964, que incluiu o setor de mineração no rol de projetos prioritários. Então, a partir de agora, algumas empresas do setor de mineração que tiverem projetos que são elegíveis, elas vão poder acessar o mercado de capitais via a debênture incentivada, que já está presente há bons anos aí para alguns setores como energia, transporte, telecom, saneamento. Então, realmente isso aqui, na nossa visão, é um game changer para diversas empresas, porque realmente te dá acesso a um funding que até então era muito restrito para as grandes, que tinham o acesso por outros projetos, através de projetos de logística, algo do tipo, mas agora isso vai dar uma equalizada no jogo, na nossa visão. Obviamente ainda existe um estágio, acho que está sendo aguardado, que é realmente a publicação aí da portaria procedimental para determinar realmente quem que vai estar dentro do escopo, como é que vai ser o processo para obtenção, mas acho que também trazendo alguns números para dar um pouco da dimensão do quanto isso realmente pode mudar o jogo. Quando a gente olha para o setor de energia, por exemplo, o CAPEX financiado através de debêntures incentivadas, ele é da ordem de 58% daqueles projetos que estão abarcados dentro da lei da 12431. Quando a gente olha transporte e telecom, a gente está falando de 50% desses projetos. E quando a gente vai para saneamento, que são projetos obviamente muito mais longos, a gente fala de 85%. Então, realmente é um bolso que se abre ali, que realmente muda e que é um financiamento até muito mais adequado com o projeto das empresas. Porque quando a gente olha o prazo médio da emissão dessas debêntures no mercado, a gente está falando de emissões entre 12 e 14 anos. Esse prazo médio, não vou nem entrar no mérito aqui, porque a gente olha saneamento, prazo até de mais de 20 anos. Mas que realmente são mais adequados a um fluxo de caixa ali, que a gente sabe que tem todo um estágio até o projeto atualmente ficar operacional. E esse é um mercado já extremamente desenvolvido, robusto, está captando esse ano, já captou na ordem de 80 bilhões de emissões no mercado como um todo. E quando a gente olha, voltando ao tópico até a primeira pergunta que fez, Miguel, de fundos voltados para debêntures incentivadas, a gente está falando na ordem de mais de 100 bilhões, são 110 bilhões, que obviamente também podem contribuir. Então acho que isso realmente acho que vai trazer um diferencial agora para o setor de mineração. Acho que já é uma briga que a gente já está ali de incluir o setor, que a gente deveria já ter sido contemplado lá atrás, na primeira versão da lei 12431. Mas acho que é realmente uma evolução ali. A gente teve bastante conversa com o MME, que acho que realmente agora veio com o decreto, e agora é o aguardo de sair a portaria para realmente viabilizar esses projetos. Eu acho que vai dar um fund aí que deve destravar projeto de diversos valores em várias empresas. Muito obrigado, Guilherme. Na verdade, o setor tem buscado diversificar bastante os mecanismos, as possibilidades de financiamento, inclusive por meio de contratos diversos, de streams, de royalties, off-takes, para além dessas possibilidades de debêntures incentivadas, de fundos de investimento, ou mesmo de mercado de capitais, da forma com que nós estamos aqui comentando. Então, a expectativa é que nós consigamos, dia a dia, ampliar o número, as possibilidades de efetivamente fazer com que a mineração ela seja bem sucedida na sua estratégia e necessidade de pesquisar, descobrir jazidas e posicionar o país como um grande player da mineração. Nesse contexto, eu pergunto a Leonardo Rezende, da B3, como a B3 tem se estruturado para atrair mineradoras a se listarem no mercado de capital? Bom, Miguel, acho que
discutimos bastante aqui que a gente vai precisar falar em ecossistema, né? E não só no que a Bolsa está fazendo, né? A gente está fazendo bastante, mas muito aprendendo com quem já faz muito bem isso, né? Olhando para os mercados internacionais, entendendo como funcionam os ecossistemas que o Ricardo trouxe. E muito nesse olhar, né, Miguel, que eu acho super interessante do Grupo Invest Mining, da gente já temos os profissionais, já temos as capacidades no Brasil de fazer esse ecossistema acontecer. Temos geólogos, temos os bancos de investimentos, temos a Bolsa, todo mundo se unindo com esse propósito de trazer o financiamento de mercado de capitais para a mineração. A gente tem a capacidade, eventualmente, aqui de mover o ponteiro e trazer esse financiamento junto para a B3. E eu falo de ecossistema porque vale pouco a Bolsa sozinha lançar uma regulação ou dizer que criou um segmento, se a gente não tiver de fato um investidor entendendo como funciona aquele financiamento, entendendo como funciona aquela operação da companhia, como você bem disse, pré-operacional, o setor de mineração falando a língua da Faria Lima, como o Ricardo trouxe, a gente fazendo essa conexão, né, o que é o risco minerário para um risco de investimento, né, e que o investidor entenda muito bem onde ele está posicionado nesse momento, só assim a gente vai conseguir popular esse dito segmento ou setor ou o que é que a gente cria aqui dentro da Bolsa com cada vez mais junior companies de pesquisa mineral se financiando através da B3. A gente já tem as majors, a gente já tem as maiores empresas, algumas das maiores empresas de mineração do mundo estão listadas na B3, mas essas trazem muito pouco desafio para o investidor de entendimento por se tratarem de empresas operacionais com negócios muito consolidados, com uma operação já muito clara, e os desafios são outros, né, e muito diferentes aqui desse estágio mais inicial e que traz um risco aqui para o investidor muito diferente. Então, o que a gente tem feito aqui é muito um trabalho de entendimento, conhecimento, pesquisa. A gente quer conversar muito com o mercado aqui ao longo do ano, temos feito e vamos continuar fazendo. Esse evento do dia 8 vai ter muito essa intenção também de trazer empresas, de trazer investidores, de trazer assessores, de trazer todo o mercado para debater e entender onde estamos, né, e como a gente cria esse ecossistema. Então, entendo que na B3 somos os viabilizadores, né? A gente tem que entender toda essa demanda e conseguir processar e criar algum regramento ou segmento que faça sentido, mas sabendo que para isso dar certo a gente vai precisar de muito mais gente trabalhando em conjunto e todo esse ecossistema vai ser super importante. Entender que outros produtos de mercado de capitais também existem e que ajudam nesse avanço também é importante, né? Acho que o Guilherme trouxe aqui algumas questões de renda fixa, de fundos, o fundo do BNDES também, que já falamos aqui algumas vezes, ele tem muito esse potencial também de financiar num estágio preliminar à Bolsa, e a empresa já chega mais preparada ou no estágio já um pouquinho avançado para a Bolsa de Valores também. A qualidade e o sucesso desse mercado vai depender muito dos primeiros casos que a gente vai ter de sucesso também, vindo através dessa estrutura. Então, essa orquestra que a gente vai ter que aprender a reger aqui com todo o mercado trabalhando e a B3 atuando como uma infraestrutura. Esse é o nosso papel que a gente se coloca hoje. Muito bem, Léo. Eu até diria que o Brasil, nos últimos anos, tem feito, de alguma sorte, um dever de casa para poder dar suporte a esse nosso ecossistema. Uma das medidas, no período recente, foi com alteração do próprio Código de Mineração em 2018, com a criação da ANM especificamente, e o decreto do regulamento do Código de Mineração revisado, houve a possibilidade de se fazer a revisão dos conceitos de recursos e reservas minerais. Então, isso permite com que o Brasil, que estava parado no tempo, passe a ter uma equivalência conceitual entre os recursos e reservas. Então, o investidor estrangeiro que falava em recurso, medida, indicado e inferido, reserva aprovada e provável, esses conceitos não tinham aqui. E o então DNPM não aprovava seus relatórios conforme um conceito que já estava ultrapassado no mundo e até trazia
confusão. E atualmente já há uma regulamentação da própria ANM. Mas para além dessa regulamentação oficial que permite a aprovação dos relatórios finais de pesquisa e dos PAEs dentro dessa conceituação internacional, também o país fez um outro dever de casa, que foi a criação da CBRR. Com ela tem-se acreditado profissionais qualificados que permitem, e ainda mais agora, num cenário em que a gente busca viabilizar o mercado de capitais no Brasil, termos profissionais que possam efetivamente certificar a evolução dessas jazidas, reportar para os investidores a evolução dessas pesquisas minerais. Então, para mim, são fatos que agregam a esse ambiente de negócio para a mineração, que, sem dúvida alguma, teremos, num futuro breve, as primeiras empresas buscando a sua listagem aqui no Brasil. Com certeza, Miguel. Se eu puder trazer mais um ponto aqui, quando a gente fala de investidor, para quem conhece um pouco a B3, né, ou não conhece, somos uma das maiores bolsas do mundo, a terceira maior em liquidez relativa, né, ou seja, uma empresa listada na Bolsa do Brasil negocia mais do que na maior parte dos mercados ao redor do mundo, inclusive que nos Estados Unidos. Isso porque a gente tem perfis diferentes de investidores que negociam as ações dentro da B3. Você tem o investidor pessoa física, né, de varejo, CPF brasileiro, a gente tem o investidor institucional brasileiro, que são os investidores profissionais, casas, assets de investimentos, mas a maior parte são investidores estrangeiros, que investem em outras bolsas, que estão na Bolsa de Toronto, na Bolsa da Austrália, as bolsas dos Estados Unidos, Ásia e por aí vai. Então, para esse investidor que opera em tantas geografias diferentes, uma unicidade de conceito, um conceito que seja claro e similar em mercados diferentes, vai ajudar a avançar muitas etapas, porque não tem como se falar em liquidez ou negociação de uma empresa da B3 se a gente não falar de investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro ele vai fazer um mínimo esforço para entender a especificidade ali daquela geografia. O quanto mais ela for similar, né, ou equiparável a outras geografias, isso sem dúvida alguma vai ajudar muito no sucesso aqui do investidor entrando nesse investimento, com certeza. Muito bom, Léo, essa consideração sobre o investimento estrangeiro no mercado de capitais do Brasil. Bem, voltando aqui agora à sequência de perguntas, eu pergunto a Ricardo Herrera da Rendbag, como se dá a operação da Rendbag no contexto de novos mecanismos de financiamento para a mineração e quais os principais projetos em carteira hoje da Rendbag? Excelente, Miguel. A Rendbag é a base desse ecossistema, né? Nós não somos concorrentes, nós somos a base da Genial, nós somos a base da XP. Nós somos o organismo que vai acelerar o projeto até a viabilidade. Tá? Nós vamos transformar um projeto embrionário em um projeto viável. Tá? Sabemos que o Brasil é um poço de oportunidades. 74% do subsolo brasileiro é desconhecido. 84% dos CNPJs registrados como mineração no Brasil são micro e pequenas empresas. Esse é o alcance da Rendbag. É um nicho totalmente aberto, necessitando de auditoria, necessitando de aceleração. A Rendbag ela se preocupa em auditar e fazer a curadoria do projeto até a captação, e tornando esse projeto viável, ele passa por uma nova fase de aceleração, aí sim com um outro player. Tá? A Rendbag ela é composta por especialistas do setor, todos que o PIS, especialistas em diferentes cadeiras da atividade mineral, e no momento nós estamos com um projeto listado na plataforma e temos mais 5 projetos no funil. Esse ano entrando mais 2 projetos, um projeto de cobre e um projeto de fosfato. Tá? O que está listado na plataforma hoje é um projeto de calcário direcionado ao agro. Tá? Só completando, é importante que vocês, investidores interessados, acessem a plataforma, cadastrem e busquem conhecimento sobre o projeto. A Rendbag é mais uma opção disruptiva de investimento no setor mineral, então, por favor, acessem. Muito obrigado, Ricardo. Bem, ainda temos tempo? Então, Tá, temos 7 minutos.
Eu acho que dá muito rapidamente para a gente fazer 1 minuto e meio de considerações finais, caso algum dos painelistas assim pretendam. Passaria a palavra para Ricardo Fonseca inicialmente. Obrigado, Miguel. Eu brinco, né? A gente exige, levando um pouco o nosso tema, a gente exige do empreendedor mineral brasileiro que ele seja quase um Highlander aqui do setor, né? Que ele, né, descubra, né, faça a descoberta mineral, cube sua reserva, levante dinheiro, tire lá o 43101, né, faça o IARIMA, né, faz o licenciamento ambiental, pegue suas coisas, ainda vá para o Canadá levantar dinheiro falando inglês e fazendo... Então, quer dizer, o cara tem que ter tem que ter de A a Z todas as qualidades para botar um projeto mineral de pé no Brasil. Então, realmente, o que a gente está tentando fazer é facilitar do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de mecanismos. Está aqui o Ricardo da Handbag, está aqui o Léo da B3, BNDES, né, XP, os bancos. É facilitar esse empreendedor mineral em que ele se concentre em descobrir o ativo e que a gente leve as soluções de mercado e as soluções, né, de capital para que ele consiga desenvolver esse ativo o mais rápido possível. Que uma coisa eu te digo, assim como o minério de ferro, assim como o petróleo, a transição energética ela vai vir e vai embora de novo, né? Ela vai se tornar uma realidade em algum momento do futuro, em que, sabe, os países que captaram isso em termos de seus investimentos e captaram isso em prol dos seus ativos locais, eles vão se beneficiar. E se a gente não conseguir de novo aproveitar essa onda, a gente de novo vai deixar, que a gente chama no mercado, vai deixar dinheiro na mesa e vai deixar de realmente fazer empregos, desenvolver o setor, criar novas histórias de sucesso. Então, acho que um pouco da mensagem aqui, Miguel, a gente tem que correr. A gente tem que correr, botar esse dinheiro para funcionar, botar os novos empreendedores e que as empresas não precisem ir lá para fora para levantar seus recursos. A gente tem que facilitar esse mecanismo através de soluções, através de todos nós que estamos aqui, para que essas histórias aconteçam mais rapidamente, tá? E que elas aconteçam e possam gerar recursos para aqui, para o nosso país. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Guilherme, por favor. Já foi. Bom, vou ser bem breve aqui, acho que para até pegar o gancho aqui do Ricardo, acho que realmente é uma janela que a gente está tendo aqui para o setor. Realmente o tópico de transição energética, eu acho que isso está na sociedade, está no mundo, isso é algo extremamente relevante e, como foi mencionado no começo, o Brasil é um país agraciado quando a gente se fala, né, desses componentes. Então, realmente é uma oportunidade ímpar que a gente tem aqui e acho que, como já foi, acho que vou reforçar o ponto do Léo, assim, é ecossistema. Acho que a gente tem uma oportunidade tremenda e a gente precisa colocar esse ecossistema para rodar, para realmente viabilizar todos os projetos e, de novo, não perder uma outra oportunidade. Então, acho que, de novo, tudo está acontecendo no mercado, a gente tem uma chance ali. Mercado de capitais, então, de novo, com a ajuda do BNDES, então, diversas frentes, falei da nova regulamentação, permitindo as debêntures incentivadas. Então, tem diversos caminhos se abrindo aqui e que eu acho que, né, precisa ser trabalhado em conjunto para a gente, de novo, né, aproveitar ao máximo essa oportunidade que o Brasil está tendo e o setor de mineração está tendo. Então, obrigado. Obrigado, Guilherme. Vamos deixar a Léo para falar por último. O Miguel, colaborando com os amigos, a maior dor do investidor, do empreendedor mineral é a organização de base, né? Nos últimos 17 meses, nós temos auditados vários projetos e a maior dor desse empreendedor é a organização. Nós encontramos desde falta de informação básica, questões de associações com vários sócios que não contemplam o assunto final para ter uma listagem, para ter uma aceleração, né? A Handbag organiza toda essa informação de base,
toda a informação de social, de jurídica, de geologia, para que possa ser realmente uma aceleração lógica para ter depois uma questão de construção do depósito, né? Então, o Highlander, que o Ricardo comentou, ele começa desde lá da base, né? Porque ele vê uma oportunidade mineral, ele registra o direito mineral no CPF, aí ele gera uma empresa com mais 3, 4 sócios, não tem nada registrado, e isso está muito longe de você ter um 43-101, né? Então, o empreendedor ele busca um investimento base para que, em algum momento, ele possa ter um documento oficial. E até chegar nesse documento oficial, ele tem uma longa caminhada onde precisa-se de dinheiro, precisa de investimento base. É isso que a Handbag se propõe, né? De se associar, de sentar junto com esse empreendedor, sentir a mesma dor e desenvolver, né, o projeto para uma aceleração futura. Bem, já caminhando para o nosso encerramento, Leonardo Rezende, por favor. Acho que algumas palavras finais apenas. Está no propósito da B3 desenvolver e promover o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade. Então, a gente tem esse dever, esse propósito de também apoiar o setor de mineração. Seja como seja, a gente vai promover aqui diferentes produtos, como o Guilherme trouxe, a gente vai falar sobre diferentes instrumentos, a gente vai discutir regras, a gente tem aqui já muito priorizado dentro de casa que seja sozinhos, através de parcerias, discutindo com o mercado, fazendo pesquisa, a gente vai construir aqui um ecossistema, sem dúvida alguma, que a gente espera que seja atrativo para a listagem de empresas juniores de mineração e que financiem o setor. E contem com a B3. Quem tiver ideias, quiser debater, entenda que tem um caminho aqui para a gente seguir, estamos à disposição para debater e construir o que funciona tanto para o empreendedor, que tem que ser o Highlander, quanto para o investidor que está buscando as melhores opções de investimento aqui no Brasil. Muito obrigado, Léo. Quero, portanto, para finalizar, dizer que no dia 8 de outubro realizaremos o Invest Mining Summit, como a intenção é de trazer o mercado financeiro para dialogar com a mineração. Teremos apenas 150 inscritos, mas aqueles que efetivamente não venham a receber o nosso convite, certamente poderão acessar o YouTube, porque teremos o acesso, teremos a divulgação desse link e a possibilidade, portanto, de acesso remoto. Então, nos vemos certamente no Invest Mining Summit. Agradeço a todos os painelistas aqui que abrilhantaram esse nosso painel e dizer que não precisa que haja aplausos físicos, tão somente para que não atrapalhe os outros. Ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.